Boa tarde. Tudo bem? Queria dar as boas-vindas a todos e perguntar para vocês quem está vindo pela primeira vez numa atividade da Fundação Logosófica. Bastante gente, né? Bom, então vou falar rapidamente para esses novos que estão vindo pela primeira vez que a Fundação Logosófica é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é divulgar os grandes conhecimentos da ciência logosófica. Resumindo imensamente, eu poderia explicar a logosofia assim, que o seu principal objetivo é promover nos seres humanos o aperfeiçoamento e a superação de si mesmos, formando assim uma sociedade que melhora a partir das mudanças que vão ocorrer dentro de cada um. E uma das principais vertentes dessa ciência e desse trabalho se dá na educação. Então a logosofia conta atualmente com 8 colégios que aplicam a pedagogia logosófica no Brasil e 2 no exterior, e bem em breve nós teremos um colégio logosófico aqui em São Paulo. E eu vou mencionar bastante isso nessa palestra. E agora, lembrando dos seres que nos inspiraram a estar aqui hoje, eu queria saber quem aqui tem filhos, crianças pequenas. Quem tem filhos pré-adolescentes? Adolescentes. Professores, tem professores também? Avós? Muito bem. Eu queria perguntar para vocês se alguma vez vocês já se sentiram assim, ó. Socorro! Cadê o manual do meu filho? Eu preciso confessar uma coisa para vocês, que eu vou falar bem no começo. Não tem um manual pronto. Mas nós é que teremos que escrevê-lo com um tipo raro de conhecimento. Um conhecimento que circula muito pouco aqui na Terra. E é deles que vamos falar hoje. Vocês não imaginam como eu me sinto feliz em estar aqui podendo falar para vocês sobre a pedagogia logosófica. Mas eu costumo falar, quando eu vou começar uma palestra, que sempre que eu tenho uma horinha para falar o que é a logosofia, me dá uma aflição, porque é como se eu pudesse oferecer para vocês só uma gota de um oceano inteiro. Mas essa gota que eu vou oferecer hoje para vocês está cheia de amor e de vontade que vocês possam usufruir de algo que me faz muito bem, fez muito bem na minha vida. Mas para aliviar essa minha sensação, eu vou aproveitar antes, nós temos outras pessoas que estão assistindo essa palestra de uma sala onde estão as crianças também, então, vem para cá. Estaremos todos juntos aqui, tá bom? Então, para aliviar essa minha aflição de que eu não vou poder falar tudo para vocês, felizmente nós teremos outras atividades, outras oportunidades para nos encontrarmos. Então, na semana que vem, nós vamos ter a continuação desses encontros de pais num workshop, na 6 de outubro, mesmo horário. Esse daqui é das fraldas às espinhas. Quais são os mistérios dessas mudanças, desse caminho que acontece? Depois nós vamos ter no dia 20 de outubro, uma sobre as causas invisíveis das atitudes da criança. E no dia 24 de novembro, a gente vai escrever o nosso próprio manual e fazer na prática um projeto para a educação dos filhos, tá bem? Todos convidados. Eu vou contar para vocês como eu conheci a logosofia.
Quando eu era muito pequena, minha mãe buscava um manual para educar as 3 lindas filhas num mundo muito conturbado. Imagina o mundo muito conturbado dos anos 70, né? Comparado com o mundo conturbado de hoje. E nessa busca ela conheceu a logosofia e assim eu tive a oportunidade de crescer nesse ambiente singular de afeto e de realizar muitas coisas na minha própria vida. Então hoje eu vou trazer um depoimento de quem foi educada nessa pedagogia e também outras experiências como mãe, educadora, que eu espero que sejam muito úteis. Como eu vou falar muito da minha vida, porque a logosofia é uma ciência que a gente pratica, eu preciso avisar para vocês, antes de fazer meu relato, que eu adoro dar uma choradinha. Então, não reparem, porque eu gasto mesmo os lenços durante a palestra, né? E também algumas passagens são tão profundas e intensas que eu trouxe por escrito para transmitir para vocês com precisão algumas coisas que são muito difíceis de se colocar em palavras. E sempre que eu vou falar da minha trajetória, eu penso com muita gratidão na minha mãe, que queria algo mais, oferecer algo mais na educação das filhas. E ela sempre contava que o que ela descobriu na logosofia é que para educar as filhas, ela precisava primeiro conhecer e educar a si mesma. E eu tenho muita gratidão por isso. Todos os que estamos aqui queremos um mundo melhor para os nossos filhos. Mas de onde eu espero que venha esse mundo melhor? Ele só virá quando cada um conhecer e mudar a si mesmo. E imagina o efeito de professores e pais que são exemplos, não de perfeição, mas de superação para os próprios filhos, mostrando a eles que é possível mudar. Eu vi isso na minha casa. E garanto a vocês que é o melhor que vocês podem fazer pelos seus filhos, serem melhores a cada dia. A educação se dá pelo exemplo e não pelas belas palavras. E isso tem o poder de mudar o mundo. E assim começa o nosso manual. Uma parte ponderável dele está escrito dentro de nós mesmos. Vocês estão com calor? Querem que ligue o ar? Tá tudo bem? Hã? Pode ligar um pouquinho? Muito bem. Bom, e falando então no nosso manual, quando a gente abre na primeira página dele, a gente encontra uma pergunta muito importante. Para que uma criança nasce nesse planeta? Para que um ser humano vem aqui na Terra? E algum de vocês pode pensar assim, sabe o que é? Estou com um problema lá em casa que meu filho não come brócolis. Podemos passar para essa parte direto? Ou alguém pode pensar assim, eu passo o dia inteiro no celular. E alguém pode dizer, aquele adolescente que tem em casa, eu nem reconheço mais quem é. Que saudades do meu bebê. Eu poderia enunciar aqui muitas técnicas da pedagogia logosófica, e elas funcionam. Mas precisamos antes aprender a trabalhar nas causas, porque a gente poderia eliminar uma consequência, mas a causa vai continuar gerando novos problemas. E todas as técnicas têm que ser baseadas em grandes conhecimentos causais. Então vamos lá, vou voltar para a minha pergunta complicada. Para que nasce uma criança nesse planeta? Por que esse ser chega pequenininho na nossa casa, vira adolescente? O que a gente tem que fazer com esse menino mesmo? Que conhecimentos são necessários para responder essas perguntas? Há evidentemente uma lacuna imensa entre o avanço científico e o avanço moral e espiritual. E a causa é o conhecimento que tão poucos nós temos sobre nós mesmos, sobre o que nós viemos fazer aqui. E eles são a chave para a educação dos filhos. Isso é um paradoxo, né? Quando você joga lá uma bolinha na parede, com muita força, ela volta com muita força. E quando você joga ela bem suave, ela volta suave. Existem leis que regem isso e a gente pode até calcular a velocidade, a aceleração, etc. e tal, né? Mas será que em outros planos da vida da gente não existem também
outras leis, uma correspondência dessas leis em tudo que nos acontece? E as nossas avós sabiamente falavam assim: menino, quem semeia vento colhe tempestade. Não é isso? Eu quero mencionar então essas leis super importantes, ainda desconhecidas para os seres humanos. Eu quero falar das leis universais. E vocês vão se perguntar assim: mas o que isso tem a ver com a educação do meu filho? Tem tudo a ver. É uma das chaves para acertar sempre. Existem leis que regem a vida do ser humano e que a gente aprende na escola. Por exemplo, todo mundo aqui sabe o que acontece se pular do 20º andar de um prédio, certo? Todo mundo sabe? Tem alguém revoltado com isso? Não. Né? Eu, pelo menos, nunca vi um protesto contra a lei da gravidade. Mas o que não se ensina é que, assim como existem leis que regem a vida física, existem leis que também regem a vida metafísica. E nesse campo a gente não conhece nada e muitas vezes se revolta com o que nos acontece. E a logosofia descreve as leis que precisamos conhecer para não sair passando pelo sinal vermelho por aí sem saber. Quando a gente vê uma floresta frondosa, nem sempre a gente lembra do processo que as plantas, por exemplo, que a natureza percorreu para chegar naquela belezura, né? E a Bárbara, ela está na outra salinha, ela me explicou uma vez. Vocês sabem quais foram as primeiras plantas que existiram no planeta Terra? Tem algum biólogo aqui? Ó, as primeiras plantas que existiram no planeta Terra foram musgos. Quase pedra, tá mais para pedra do que para planta, não tá? Só depois de milhões de anos é que surgiram as florestas frondosas. Muito bem. Então existe uma lei chamada Lei da Evolução para as diversas espécies que é conhecida de todos. Quando olhamos para a natureza, a gente pensa assim: que perfeição, não é assim? E quando a gente olha para o ser humano, o que a gente pensa? Quando a gente vê o que é normal para a juventude de hoje, quando a gente abre o jornal todos os dias, dá a sensação de que o homem está seguindo um caminho evolutivo normal, natural. A eletricidade chegou na casa das pessoas há menos de 150 anos. Impressionante, é muito pouco tempo, né? Vejam tudo o que avançamos tecnologicamente. Mas por que nós não demos esse salto evolutivo na nossa bondade, no amor entre os povos, na parte moral e espiritual? Porque faltam esses fundamentos que mencionei, muito importantes. O homem tem infringido grandes leis, mas não leis humanas, leis universais. Alguém aqui acorda e fala assim: hoje eu vou ser um ser humano melhor? A gente esquece, né? Mas tem uma lei, né? Essa lei da evolução existe e está regendo a vida dos nossos filhos a todo minuto, sem que a gente nem pense nelas. A lei da evolução se comporta um pouco diferente nos seres humanos do que para as demais espécies. A evolução para os seres humanos é uma escolha, que deve ser reiterada todos os dias. Deve ser consciente. Não ocorre por decurso de prazo, como para as plantas, por exemplo. E essa lei tem que ser ensinada às crianças. E eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, eu estava num grupo aqui de crianças da Fundação Logosófica fazendo um trabalho. E nós perguntamos para as crianças como é que os homens das cavernas faziam para ouvir música se não tinha tomada nas cavernas. Como é que eles faziam para ouvir música? Aí eles pensaram e chegaram a uma conclusão bem boa. Ó, se eles quisessem ouvir música, eles tinham que cantar eles mesmos. Para encurtar a história, nós contamos que há menos de 120 anos atrás surgiu o gramofone, o disco de vinil, a fita cassete, até chegar nesse aparelhinho. Vocês lembram que tocava o MP3? Vocês lembram desse aparelhinho? Tem gente aqui que nem conheceu, né, disco de vinil. O MP4 é uma bela evolução para 120 anos, não é? Muito bem.
falamos para as crianças assim, agora eu vou mostrar outra invenção. E mostramos para as crianças a figura de um homem, de um ser humano. Qual o nome do cientista que pode fazer com que essa invenção fique melhor? E aí? Porque desses daqui a gente sabe os nomes, né? As crianças mataram a charada. Elas são muito inteligentes. Elas falaram que cada um tem que melhorar a si mesmo, ser um cientista da própria vida. E aproveitamos aquela oportunidade para fazer várias reflexões sobre a evolução das coisas e dos seres humanos. É fácil ver a cadeia evolutiva das plantas, dos animais. Mas qual é a imagem da cadeia evolutiva dos seres humanos que nós temos? Do ser humano que a gente tem que chegar a ser? Como será que uma história dessas repercute numa criança de uns 6 anos? Um tempo depois, uma mãe trouxe o seguinte relato. Lucas, de 6 anos, irmão de Guilherme, de 5. Chegou para a mãe e perguntou assim, mãe, você conhece MP3? A mãe falou, claro filho, seu irmão tem um. Ele falou, não mãe, estou perguntando se você conhece gente MP3. E aí ela contou para a mãe, com seu entendimento, o que tinha aprendido dos seus docentes. E completou, mãe, eu, você e o Gui, a gente briga muito, ainda somos gramofones, né? Em outra oportunidade, essa criança veio super feliz falar para a mãe. Mãe, sabe, meu irmão estava chato e em vez de eu brigar, eu tive paciência. Já virei vitrola, né, mãe? Por que esse menino se comoveu com essa história? A quem foi dirigido esse elemento? Ao verdadeiro ser que vive dentro dele, a sua essência, e que se comove quando ouve aquilo que veio buscar aqui. E temos que nos comunicar com esse ser interno na linguagem que ele entende. Evoluir é muito complicado. Eu só quero que meu filho seja feliz. Eu também quero que os meus filhos sejam felizes. Mas o que é um filho feliz? Eu não sei se se faz mais isso, mas antigamente era bem comum, quando uma criança caía no chão, para a criança parar de chorar, a mãe dizia assim, bate no chão, chão feio. Lembram disso? Ou seja, a culpa é da circunstância. Não sou eu quem tenho que modificar para andar em qualquer tipo de chão, liso, áspero, subida, né? Pisos inclinados para poder subir. Isso pode parecer ridículo, mas o que é um filho feliz? É um ser cujas circunstâncias da vida são todas favoráveis. Certo? Tantos pais se ocupam em fazer para o filho um chão bem liso, sem sofrimento, não pode ter frustração, não é assim? Como se isso fosse sinônimo de felicidade. E isso está se agravando, é um grande mal dos nossos tempos. Qualquer pesquisa sobre as novas gerações já demonstram isso, esse equívoco dos pais. Que controle posso ter das circunstâncias que meu filho vai viver? Não seria melhor eu pensar diferente? Será que ser feliz não seria aprender a se superar para andar em qualquer tipo de chão? E quando tivermos um problema, olha que bacana esse conceito. Para tudo existem soluções, mas as mais felizes são as que promovem verdadeiras mudanças no interno do ser. Essa é a solução para todos os problemas. A vida é um cenário pedagógico onde tudo está colocado com uma precisão matemática por essas leis que mencionei. Tão matemáticas quanto a velocidade da bolinha. Para que possamos aprender e evoluir. Quando entendemos isso, surge uma inteligência que nos ilumina para viver a vida. E dessa compreensão vão surgir projetos para trabalharmos com os nossos filhos. E eu vou trazer exemplos disso no final dessa palestra.
a vida terrestre do homem tem uma enorme transcendência para a existência que anima. O maior mal que o ser humano tem feito é passar por essa experiência na Terra sem realizar o que veio fazer aqui, que é sermos uma espécie humana superior, elevada, plena de virtudes divinas. O mundo é um grande esquecedor de si mesmo e nós precisamos lembrar quem somos e o que viemos fazer aqui. E hoje eu quero oferecer para vocês um óculos do invisível. Você está lá à frente de uma criança, do que ela é feita? Qual que é a matéria-prima? A gente está educando um corpo físico? Uma carninha lá, está na frente da gente, cabelinho? Ou tem uma essência, uma parte invisível, né? Se a gente colocar esses óculos do invisível, a gente vai ver o quê? Então, vou começar com um exemplo. Vontade. Todo mundo aqui tem vontade? Algo que move as nossas energias? Mas eu sempre que aquilo que eu faço é vontade minha? Tudo que vocês fazem é vontade dos seus pais? Vontade da propaganda? Mas também tem a falta de vontade. Eu estou com vontade de fazer nada. Afinal, como é que funciona esse mecanismo? Todo mundo aqui tem vontade. Impressionante como a gente aprende seno e cosseno na escola e não sabe usar esse recurso interno, não é verdade? Como a gente gostaria que os nossos filhos tivessem vontade de fazer o que é certo, tivessem vontade de fazer a lição, de comer salada, né? E depois, mais pra frente, não tivessem vontade de fumar, nem de fazer nada que fosse errado, né? Mas afinal, como é que eu posso querer isso se eu não sei como funciona esse mecanismo dentro de mim? Vou voltar para esse ponto daqui a pouco, porque ele é muito importante. O que mais que tem dentro de nós? Ah, tem uns defeitinhos, não tem? Umas coisas que a gente não gosta dentro da gente. O que a gente pode fazer com eles? Vocês acham que pau que nasce torto morre torto? A gente também tem sofrimentos, limitações, temores, mas também tem coisas lindas como inteligência capaz de fazer muitas perguntas, sonhos, sentimentos, perguntas existenciais, reminiscências e muito mais. E tudo isso aí parece se misturar num liquidificador de coisas invisíveis, né? Que forma aquilo que a gente é. A logosofia estuda tudo o que existe nesse mundo interno, explicando como funciona cada uma dessas coisas que eu mencionei. E enquanto se conhece, se aperfeiçoa. Pode ter estudo mais interessante que esse? Para a logosofia, o ser humano tem uma tríplice configuração: bio, psico e espiritual. Nós temos uma parte física, uma parte psicológica e uma parte espiritual convivendo ao mesmo tempo, energias de vibrações diferentes habitando dentro de nós ao mesmo tempo, mesmo que a gente não se dê conta. Hoje, com o avanço da psicomotricidade, já se sabe que a criança, quanto mais se movimenta, mais movimenta a parte neurológica, as ligações cerebrais. Todo pai, quando vai buscar uma escola para o filho, ele quer saber se a escola oferece recursos para o desenvolvimento dessas ligações, através da música, da brincadeira. Outro dia, quando eu fazia do curso da psicologia, da pedagogia, estudando isso, eu vi o quanto tem valor uma cambalhota. Uma cambalhota para o desenvolvimento neurológico de uma criança é uma coisa incrível, né? Por que tem musicalização? Porque essas mesmas ligações vão facilitar a matemática, enfim, né? Já se sabe que não se desenvolver determinadas ligações na primeira idade vai ficar mais difícil de adquiri-las mais tarde. E que as que não são usadas são descartadas. Isso já se sabe. Para a parte física é conhecida. Mas e para o desenvolvimento das nossas outras capacidades? Como a gente desenvolve ainda com crianças muito pequenas a parte psicológica, moral e espiritual dos nossos filhos? O funcionamento pleno das suas faculdades de inteligência, da sua sensibilidade e a sua parte espiritual. E quando eu falo espiritual, não estou falando de nada fenomênico. Estou falando da nossa essência ao ser que vive incógnito dentro de nós. Para desenvolver um pouco mais esse tema, eu quero falar um pouco sobre o conceito de infância.
Eu vou começar contando uma experiência muito simples. Um dia, estava lá no meu quarto, apareceu um gafanhoto no meu closet. Gafanhoto em São Paulo. Raro, né? Aí, o Gabriel era bem pequenininho, ele foi correndo, pegou um daqueles, sabe aqueles gafanhotos de artesanato feito com pregador de roupa? Ele pegou o gafanhoto de artesanato, colocou do lado do gafanhoto de verdade e falou assim: é para eles ficarem conversando enquanto eu estou na escola. É fofo, é um encanto, não é? É um encanto a criança, não é? Uma graça. Para onde vai o encanto quando ele vira adolescente? Por que a gente passa por esse processo no nosso desenvolvimento e a gente vê os nossos filhos passando por isso? Tem um significado maior nessas fases serem como são? Para a logosofia, o encanto presente nas crianças é a manifestação da sua natureza espiritual, muito presente nos primeiros anos de vida. E ter consciência dessa presença é uma chave para educar. Uma vez um amigo muito querido, me contou que na infância ele morou numa casa modesta de terra batida, mas nas suas brincadeiras ele gostava de cavar um buraco no chão, colocar água no buraco e ficava horas. Ele tinha um barquinho que ele fazia navegar nesse buraco que ele fazia no chão e ficava horas numa felicidade indescritível brincando dessa brincadeira. E era imensamente feliz. E aí no meio do relato ele parou e falou assim: só que eu preciso dizer para você que esse barquinho era muito simples. Porque a gente não tinha dinheiro, né, para comprar brinquedo caro, né? Mas afinal, que mundo é esse do barquinho do meu amigo? Eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Eu tenho certeza que o maior iate do mundo não consegue propiciar a mesma alegria dessa brincadeira da criança. Agora eu vou fazer um outro exercício com vocês. Procurem se lembrar quanto tempo demorava entre um aniversário e outro na infância de vocês. Quanto tempo demorava? Uma eternidade. Exatamente, uma eternidade. Por que tinha uma eternidade? Vocês sabem por quê? Porque a criança vive no tempo eterno, o verdadeiro, que não é o tempo das horas do relógio que o ser humano inventou, é o tempo espiritual. Tudo isso que eu estou descrevendo, encanto, felicidade não relacionada ao mundo material, eternidade. Da onde vêm essas sensações? Certamente não são do mundo físico. São do mundo espiritual, de onde vem a criança ao aterrissar lá na nossa casa, né? E as perguntas vocês tinham quando vocês eram crianças? Vocês lembram? Que perguntas vocês tinham quando vocês eram crianças? Vocês faziam pergunta cabeluda para os pais de vocês? Os meus filhos fazem cada pergunta. Como é o infinito? Quem não tinha essa pergunta? Meu Deus, mas daí continua. E aí quando acabou de continuar ainda tem mais, né? Não tem fim nunca. Para onde a gente vai quando dorme? Eu tinha essa pergunta. Eu falava, mas eu pisco o olho e eu vou para outro lugar. E aí eu fingia que estava dormindo, minha técnica é ótima, eu fingia que estava dormindo, fechava o olho para ver se eu vou enganar eles. Vendo se eu via quem que via, né? Por que as crianças fazem essas perguntas? São bobagens de criança? Que nós vivemos num mundo tão importante e eles ficam essas bobagens. Por que as pessoas morrem? Um dia, eu nunca tinha mencionado nada sobre morte ou existência. Meu filho Rodrigo veio e perguntou assim: mãe, assim ele perguntou, mãe, quando eu morrer e nascer de novo, quem vai ser minha mãe? Quê? Não é isso. Eu falei, mas por que você quer saber isso? Ele falou, porque eu queria que fosse sempre você. Eu passei muito tempo elaborando reflexões que pudesse fazer com ele, inteligentes para encaminhar essa inquietude, mas ele repetia essa pergunta o tempo todo. E de tanto ouvir isso, o irmão mais novo, o Gabriel, virou para mim e falou assim: mãe,
Quando eu morrer e nascer de novo, como eu faço para ter meus brinquedinhos? Se Deus existe, como posso vê-lo? Recentemente, essa história é ótima. Um pai me contou assim que o filho chegou e falou assim: mãe, pai, como é que foi que eu nasci? De onde que eu vim? Como foi que eu nasci? Aí o pai, muito eficiente, foi lá, pegou toda a bibliografia sobre reprodução humana, abriu as figuras lá, porque ele ia explicar para o filho. Chamou o filho, aí o filho chegou, olhou e falou assim: não, pai, isso aí eu já sei, eu quero saber de onde que eu vim, como eu cheguei. Na adolescência e depois adulta, a criança que pergunta e não encontra estímulo ou caminho para encontrar as respostas, desiste dela. E essas ligações invisíveis se vão. E começa a ocupar seu tempo com coisas e mais coisas que não são as essenciais para a vida. E nós estamos tão ocupados com coisas tão importantes que não somos capazes de perceber que temos ali na criança um interlocutor muito mais especial do que poderíamos supor. Ao entendermos isso, vamos parar com a pressa, a agitação e aprender a fazer silêncio dentro de nós para escutar essa parte invisível dos nossos filhos que quer se revelar para nós. Durante esse período compreendido entre o nascimento e a puberdade, contrariamente ao que se pensou até agora, ou seja, que a mente da criança é inapta para compreender certas manifestações, sendo relegada a meras adaptações primárias de conceitos, sua mente pode captar e compreender sem maior esforço muitas dessas manifestações, por facilitar-lhe seu próprio espírito. A logosofia revela que durante essa primeira idade as possibilidades humanas são assombrosamente fecundas para o desenvolvimento natural da vida consciente. Mas como é que eu vou falar com esse ser verdadeiro se tantas coisas atrapalham essa comunicação? Então nós vamos colocar de novo nossos óculos do invisível, porque agora eu quero apresentar para vocês um conceito revolucionário. O de pensamentos. Para a logosofia, os pensamentos são entidades psicológicas dotadas de vida e vontade próprias, que podem se mover independente da nossa vontade. O quê? Foi isso mesmo que eu falei. Pensamentos são entidades que têm vida e vontade própria e podem atuar independente da minha vontade. Isso pode parecer meio ou muito estranho no início, pensar que existem dentro de mim pensamentos que podem atuar sem o meu consentimento. Mas alguém aqui já perdeu a paciência quando queria ficar calmo? Já? Já sentiu temor quando queria sentir valentia? Quero fazer tantas coisas, mas que preguiça. Quem move a nossa vontade? Alguém já ficou com raiva de alguém e pensou assim: não vou mais pensar nisso. E aí você está lavando louça e falou assim: eu devia ter respondido isso. Não é assim? Sempre faço o que eu quero, se pensar bem eu vou fazer coisas que fiz e não era eu bem quem quis. Quando a gente magoa um ser querido, depois a gente fala assim: ah, foi sem querer. Mas quem quis? Esse único conhecimento abre grandes prerrogativas para a educação dos filhos. Seria um capítulo dessa grossura no nosso manual. Bom, dentro desse mergulho, dentro desse universo interno, esse é um dos elementos fundamentais para a gente conhecer e identificar dentro de si mesmo. Olha o que a gente pode ensinar para uma criança. Aqui na logosofia, a gente apresenta para as crianças que elas têm dentro de si uma casinha mental. E os pensamentos entram nessa casinha e dão ordens. Mas o mais bacana é que ao invés de dizer: você é mentiroso, você é preguiçoso, você é vaidoso, você pode dizer assim: você é um menino, você tem um pensamento de impaciência, mas pode mudar de pensamento. Você é um menino incrível que veio viver uma vida linda aqui e pode ser o que quiser.
é muito importante diferenciar o pensamento da pessoa, daquela essência que a gente estava falando agora há pouco. O verdadeiro ser. Eu vou dar um exemplo muito simples. Alguém tem ou já viu um filho pequeno que faz manha, birra, quando ouve um não? Já viram isso? Alguém tem um exemplar desses em casa? Legal, né? Aluno também, né? Fala não para ver o que acontece. Eu expliquei para o meu filho, quando ele tinha 4 anos, que existe o Gabriel e o pensamento pirracinha. E são diferentes. São entidades diferentes. Eu converso com o Gabriel, mas eu não converso com o pirracinha. Eu amo o Gabriel, mas eu não amo o pirracinha. Porque eu sei que existe a pessoa e o pensamento atuando dentro dela. E eu quero falar com o ser verdadeiro. Senão vai ficar minhas deficiências, meus pensamentos com os dele, né? Não tem diálogo. Um dia, depois de uma crise de manhã daquelas, eu só falei: Gabriel, o que está acontecendo na sua casinha mental? Ele se serenou, depois de um tempo curto, olhou para mim e falou, bem calmo: mamãe, já podemos conversar. O pensamento do pirracinha já foi embora. Aí eu conto essa experiência, daí a Ana Tereza está aqui. A Ana Tereza, quantos anos atrás? Bastante. Estava aqui e falou assim: vou fazer isso na minha casa. O Juliano tem 3 anos, será que rola? Vamos ver. Aí a Ana Tereza foi lá e explicou quando ele estava calmo, da casinha mental, do pirracinha, né? E aí o Juliano uma hora fez lá a birra dele e a Ana falou: olha, eu não vou conversar com o pirracinha. E foi lá, sentou numa cadeira e fingiu que estava lendo uma revista. Daqui a pouco o Juliano enfia a cabeça dentro do quarto e fala assim: mamãe, é Juju. Aí eu contei essa experiência em Piracicaba. Contei, sei lá, foi Piracicaba. E aí veio alguém de Piracicaba umas 3 semanas atrás e falou que a vovó fez isso com o netinho. E o netinho falou pra ela, quando ela estava voltando pra cidade dela: ó, leva meu pensamento pirracinho embora que eu quero jogar ele no lixo. Quando um médico trata um paciente, ele não mata a pessoa, ele elimina o mal que está dentro dela. Mas será que nós somos conscientes da parte de mal que nós queremos eliminar das pessoas que a gente ama? Da quem a gente educa? Quantas vezes a gente quer esganar a pessoa, não é? Em vez de eliminar o mal que está lá dentro. Ao fazer meus filhos compreenderem que determinados pensamentos não querem a sua felicidade, mas sim atrapalhar suas vidas, passei a ter neles os grandes colaboradores da sua educação. É a iluminação da vida. Gente, o time é assim: nós contra os pensamentos que atrapalham. Não é mais a mãe contra o filho. É demais. É outra configuração, é outra organização, porque eles têm consciência disso. Um dia o Gabriel estava voltando da escola com um amigo da carona, e aí eu ouvi a conversa assim, de um menino que batia nos amigos. E aí o Gabriel falou assim: acho que já aumentar o ar um pouquinho. E aí ele pegou e falou assim: ele me deu um soco na boca. Aí o outro falou: e ele me deu um soco na boca do estômago. Aí o amigo falou assim: e eu odeio ele. Aí o Gabriel falou assim: não odeia não. É só a gente falar pra ele que o pensamento de bater é ruim, ele troca o pensamento e vira amigo da gente. Ele vê isso nele, ele tem que ver isso nos outros. Não é assim? Isso me dá muita esperança no mundo melhor. Essa cena ocorreu no estágio que algumas professoras fizeram em Belo Horizonte, num dos colégios logosóficos. As crianças de 5 anos estavam montando colares para oferecer para as mães, colares de contas, de artesanatos, para oferecer para as mães. E aí um menino vira e fala: o meu colar é o mais bonito e o maior de todos. E uma menina respondeu, de 5 anos: eu nem vou perder tempo com esses pensamentos de competição. Vocês sabem fazer isso no trabalho de vocês? Uma das consequências desse conhecimento é que a criança e adolescente aprendem a proteger a casa mental.
conhecem os inimigos desde pequenas da própria vida. Essas crianças vão aprender a se defender quando adultas desse tipo de coisa, tão comum na sua vida profissional. Então nós estamos falando como que você ensina para uma criança de 2 anos a não usar drogas. É isso que nós estamos falando. Só que são conhecimentos graduais que a gente vai dando para ela. Você está ensinando uma criança a diferenciar a sua essência dos pensamentos que aparecem na vida dela. Bom, assim como a logosofia apresenta a revisão do conceito de pensamentos, ela nos convida a mergulhar dentro de nós e propõe que a gente faça uma revisão geral dos conceitos que a gente tem na vida, para poder plantar nos nossos filhos sementes ótimas. Faxina, é isso mesmo. Vamos fazer uma faxina dentro da gente. Um dia eu saí da minha casa com uma calça branca, e eu não gosto muito de roupa branca, não cai bem em mim, eu uso bem pouco, né? Mas aí eu saí lá com a minha calça branca e de repente eu parei do lado de alguma coisa realmente branca. E aí eu vi que a minha calça, guardada há muito tempo, estava bem amarelada, né? Mas eu só percebi que a minha calça estava amarelada porque eu tive um parâmetro para comparar a cor branca. E a logosofia apresenta novos conceitos, muito grandes, e convida para que a gente faça esse confronto, essa revisão. E escolha o que for melhor. Não é para acreditar em nenhum conceito. É para olhar a calça amarela, olhar o novo e escolher o que é melhor para a vida. Vocês vão ver que maravilhoso e libertador que é isso. Eu convido todo mundo a fazer isso. Eu perdi a minha mãe há mais de 20 anos. Meus filhos não chegaram a conhecê-la. Meu pai se casou novamente com uma mulher maravilhosa, alegre, presente na vida deles, bondosa, brincalhona, incrível. A gente em casa sempre teve a preocupação de não ter esses jornais, TV, nada inadequado. Então ele assistia só filme inofensivo para a idade dele. Um dia meu filho começou a observar que eu não chamava a esposa do meu pai de mãe. E aí ele me perguntou: mãe, a fulana não é sua mãe? Eu falei: não. Se ela não é sua mãe, ela é o quê? Eu falei: minha madrasta. Xiii, vamos ter que matar ela. Eu pergunto para vocês, eles tinham o conceito da vida real e o do filme inofensivo. Qual que ele escolheu? Não é impressionante? Já se deram conta que os conceitos regem a nossa vida e que não fomos percebendo como fomos sendo formados ao longo do tempo? A criança não tem o discernimento para fazer essa escolha. Portanto, a importância de plantar sementes ótimas. E esse é um convite que eu faço a vocês. Por exemplo, voltando lá no conceito do tempo. Qual que é o nosso conceito do tempo? Por exemplo, quando a gente está com pressa, quanto tempo demora 5 minutos? Uma eternidade, né? Já aconteceu quando vocês dormiram e colocaram o despertador para tocar, assim, para a soneca? E aí, nesse 1 minuto vocês sonham, vão para outro lugar, aí viajam, conhecem, fazem uma exploração nos planetas, e quando você vira, só passou 1 minuto? Como é que coube tanta coisa em 1 minuto? Ou vocês já ouviram relatos de pessoas que bateram o carro e que entre a batida e viram a vida inteira passar em 1 segundo? Existe uma outra dimensão de tempo que não é o tempo inventado pelos homens. Esse é o conceito de tempo eterno. E nós, que já vivemos a eternidade entre um aniversário e o outro lá na nossa infância, já vivemos nessa dimensão, só que nós esquecemos dele. Outro conceito se sobrepôs a esse. Mas dá para resgatar. E assim como esses, existem muitos outros conceitos para revisarmos. Felicidade, confiança em si mesmo, destino. Afinal, existe destino? Outro desses conceitos que eu queria falar é o conceito amor. Eita, palavra complicada, né? Esse conceito foi usado para tudo, né? Essa palavra aí. Todos nós educamos nosso filho com amor, certo? Mas será que o amor basta senti-lo? O amor é um sentimento muito complexo, tem muitos elementos que tem que entrar na sua composição.
A filosofia ensina que é preciso sermos conscientes desse amor. O espírito, limpo de toda mácula, só busca uma coisa: o bem. Mas essa bondade que não nasce na consciência pode ser perigosa. Em determinado momento pode mudar-se em algo que não seja bondade. Eu tenho uma colaboradora em casa. Quando meus filhos eram pequenos, a gente resolveu fazer uma alimentação saudável para os meninos. Nada radical, mas melhorar a alimentação, né? E ela achou isso o fim da picada. Como que a gente vai privar as crianças de comer coisa gostosa? Então, por amor, ela comprava do salário dela bolacha de recheio, aquela mais trash que vocês podem imaginar, e punha escondida no lanche das crianças. Legal, né? Amor. É isso, amor? O amor sem consciência e conhecimentos pode se tornar uma coisa que não é amor, que em vez de fazer um bem, faz o mal. E a gente fala, mas é por amor, é por amor. Eu pergunto, educar um filho com amor, com afeto, significa ser mole um banana? Assim, não, filho... Você fala assim, né? Não põe fogo no tapete, doçura. E você vai falando com bastante calma, enquanto as labaredas vão se espalhando pela casa inteira, né? Você vai falando com carinho. Não. Você pode falar com energia e ter amor nisso, certo? O amor não se manifesta no fato de prodigar um carinho. Se prodiga no constante anelar o bem do outro, com consciência do que se está fazendo. Isso é amor. Nos leva a ajudar o outro a identificar aquilo que atrapalha a sua vida, sua felicidade, sua evolução, e não aquilo que vai deixar de me incomodar. Como é que a gente faz quando algo incomoda a gente? Vamos imaginar que na saída dessa palestra, cada um deixa aqui o seu número de celular e fala assim, o defeito que mais atrapalha a vida, ou a da mulher, do marido, não, melhor não, né? E assim, né? E aí eu vou... Aí faz de conta assim que você é uma pessoa que não gosta de ficar nervoso, mas fica. Né? Aí eu vou ligar de manhã, a cada 15 minutos eu vou ligar e vou falar assim. Você é meio nervosinho, né? Já vai ficar nervoso? Para de ficar nervoso. Quantas vezes eu já falei pra você não ficar nervoso? Isso vai fazer vocês serem melhores? Não é assim que a gente faz com os filhos? Pela nossa inconsciência, repetimos a eles 1000 vezes os defeitos que têm, porque nos incomoda. Ressaltamos o erro ao invés de apresentar a possibilidade de acertar. Qual é o caminho? Como é que eu mudo algo em mim? Vamos começar nos colocando na posição do outro e pensarmos como ajudar de verdade. Isso é amor. Quando alguém erra, a gente quer ou apontar o erro ou que se dê mal. Eu já me vi nisso assim. Às vezes eu falo, tantas vezes meu filho não fala um negócio, para eu poder falar, viu? Falei. E o afeto, o amor seria querer que o outro encontre o elemento que falta para ele seguir o seu caminho evolutivo. Quando lembramos disso, somos conscientes e fazemos a ponte sensível. Acertamos. Voltando para a nossa pergunta, o que acontece quando a criança fofinha passa para a adolescência? Que significado tem a adolescência na vida? Alguém aqui não passou por isso? Adolescência? O autor da Logosofia apresenta uma imagem muito linda de que todas as crianças, no final da adolescência, embarcam em um navio para realizar uma viagem ao encontro daqueles seres que serão amanhã. E o que acontece nessa viagem? Com a adolescência aparece o instinto, toda a sua energia faz a criança querer pertencer a uma tribo, ser igual ao outro, venerar uma banda de rock, se apaixonar perdidamente. Tudo com aquele exagero típico, né, dessa idade. Por esse motivo, a realidade espiritual acaba se retraindo. Começa a ocorrer uma luta dentro do ser. A mente e o coração começam a se estranhar. Eu gosto da minha mãe, mas vamos combinar, né?
começam a aparecer diversas lutas internas. É como se ocorresse um eclipse espiritual. Como é que é um eclipse? Não é assim? O sol está oculto. Deixa de dar sua luz mesmo estando ali. O espírito, durante a adolescência, se eclipsa e muitos não voltam a encontrar sua essência no final dessa viagem. Se perdem no mundo material das ideias, dos modismos. Mas a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que existem muitos recursos para que esse eclipse não seja definitivo e que o sol volte a brilhar. É muito importante o adolescente ter noções precisas sobre a sua vida interna, o conhecimento de si mesmo. Quando eu tinha uns 14 anos, eu me recordo que alguém me explicou sobre o eclipse. E devido ao ambiente que eu vivia na Fundação Logosófica, em algumas atividades, eu consegui perceber a diferença que existia entre essa vida espiritual dentro de mim. A sensação que eu tive de existir era uma felicidade tão absurda que eu tinha certeza que eu nunca mais queria deixar de viver longe de mim mesma. E eu sinto imensa gratidão por ter tido esse recurso para me manter desperta. Os jovens sem defesas mentais e sem noções precisas sobre essa fase da vida acabam tendo suas vontades capturadas pelo mundo, se tornando homens massa. Podemos na adolescência optar por voltar à vida espiritual experimentada na infância ou viver a vida material, sem essa perspectiva. Esse momento crítico é onde se decide o futuro, onde os pais e educadores mais falham. Ao não compreender o que se passa dentro do jovem, o que eles fazem? Dão menos amor. Quando o que se precisa é justamente o oposto. Quantos momentos de intolerância, elevação do tom de voz, interrupção do uso da palavra, irritabilidade se ativam dentro de nós frente àquela figura pouco atraente que se transformou aquele nosso encantador menino de tempos atrás. É a prova do amor maior, não é com a criança fofinha. Essa é a prova do amor maior. Os pais que têm filhos bem pequenininhos, aqui eu espero que daqui a 10 anos lembrem de mim falando isso. E deem mais amor. Não é para tirar tudo, é para dar tudo. Eu vivi uma experiência muito difícil quando o meu filho mais velho entrou na adolescência. O tom de voz, a relação começou a ficar muito distante daquele amor infantil que lhe preenchia a alma. Observei nossa relação ruim. Aquilo não estava bem. Busquei todos os recursos e princípios que apresentei aqui para vocês para fazer algo diferente. Dentro de mim, a luta intensa entre o meu ressentimento e amor próprio e essas novas concepções. Uma luta imensa. Estava dentro de mim a luta. Um dia eu falei alguma coisa bem de mãe, assim, ridícula, tipo, levou o casaco, sei lá. Escovou o dente, nem lembro o que eu falei. E ele me deu uma resposta bem inadequada. E ao invés de repreendê-lo, eu fiz silêncio, ou tentei ouvir o que meu ser interno queria me dizer, o verdadeiro. Nesse momento, recordei toda a trajetória desse ser, desde que ele chegou na minha casa, aquele bebê Johnson, loirinho, fofinho, com seu espírito tão próximo na infância. Pensei nas lutas que ele devia estar experimentando dentro de si, pensei em tudo que ele estava passando, senti um profundo respeito por isso. Como eu poderia colaborar com aquele ser que estava frente a mim? Me surgiu um amor imenso por ele, infinito, que eu não expressei em palavras. Senti profundamente dentro de mim. Tudo isso se passou no meu interno em frações de segundos. Mas foi um tempo eterno, porque esse mundo interno guarda segredos e poderes que não costumamos utilizar. Nessa hora, a moça que trabalha em casa me perguntou: onde que está a chave, não sei o quê. Eu falei, e quando eu voltei
Para ele me olhou profundamente e me disse: mãe, eu não devia ter falado desse jeito com você. Você é sempre tão boa para mim. Nós nos abraçamos e eu pergunto: que forças ocorreram naquele instante? Senti que me conectava a algo imenso, infinito. Esses conhecimentos me ampararam e me fizeram atuar com consciência e amor. Nessa hora pensei o quanto se pode mudar na vida quando se tem conhecimento do mundo interno. Conhecimentos que iluminam a vida. Se todos os pais e educadores se utilizassem da força que tem da sua própria essência para educar, que mudanças a gente poderia realizar no mundo? E sabe o que é o mais legal? Esse recurso é grátis e todo mundo tem. Para encerrar, eu quero juntar tudo o que eu falei agora e citar algo muito importante. Dentro desse processo evolutivo que a gente quer que os nossos filhos realizem, precisamos de uma vez identificar o elemento que falta, conscientes do verdadeiro amor que sentimos, realizar uma coisa que se chama plano de ação inteligente. Então a gente já entendeu que tudo são processos, que não tem fórmula mágica. Voltando lá para as plantas, quantos processos necessários para que aquela planta lá evolua, né? E quanto precisamos ter também para essa evolução humana. Vou contar uma experiência do Rodrigo, Rogá, né? É assim, eu faço tanta confusão com o nome, né? Que eu falo, Rô, não, Gá, não, Rô, estava certo da primeira vez. Eles se matam de rir com a confusão que eu faço, né? Aí uma vez, nesses dias, num desses dias eu fiz tanta confusão com algum nome que o Gabriel virou pro Rodrigo e falou assim: socorro, cadê o manual da minha mãe? Olha o mico que eu estou pagando para estar aqui. Quando meu filho tinha uns 10 anos, percebia nele uma grande tendência à inércia e falta de vontade. É um grande desafio fazer com que quem não tem iniciativas ou interesse se movimente. Eu acho mais fácil, às vezes, até frear um nervosinho. Mas a pessoa que não tem vontade, como é que você vai entrar dentro da pessoa e fazer ela ter vontade de se mover? Eu via ele no final do dia, sentado no sofá, sentindo que queria fazer mais da vida. Mas ele simplesmente não conseguia. A preguiça era muito forte. Ele queria se sentir útil, ágil, produtivo. O que vocês fariam se vocês estivessem no meu lugar vendo isso? Difícil, né? Mas como eu disse, quando os filhos aprendem sobre a realidade dos pensamentos, vem nos pais um amigo que pode ajudar a lutar contra os inimigos internos. Então, nós dois juntos bolamos um plano de ação inteligente. Comecei lendo para ele um trecho de um livro chama Deficiências e Propensões do Ser Humano, um capítulo que descreve a falta de vontade. Nesse livro, o autor da Logosofia descreve que os movimentos da nossa vontade podem ser impulsionados por 2 fatores: necessidade ou estímulos. Ou você utiliza a sua vontade por obrigação, ou porque você tem um projeto de algo que você quer muito fazer. E quando você tem um projeto de algo que você está animado para fazer, surgem estímulos que movem a vontade. Perguntei a ele: Rodrigo, você fez a sua lição da escola? Fiz. Você leu o livro que mandaram? Li. Por quê? Porque eu não quero me dar mal. Muito bem. Isso é necessidade. Certo? E o que você faz por estímulo? Essa pergunta se revelou mais difícil do que eu esperava. Ele teve muita dificuldade de pensar em algo que estimulasse a sua vontade. Ele passou alguns dias pensando nisso sem sucesso. Até que eu peguei um caderno, gente, eu peguei um caderno e escrevi um monte de página com um monte de ideia. Eu tinha até assim, aula de tango. Óbvio que ele não ia querer isso, mas... né? E eu escrevi um monte de coisas interessantes que talvez ele poderia gostar de fazer. Aí eu dei pra ele e alguns dias depois ele falou assim: mãe, de tudo que você escreveu só teve uma coisa que eu gostei. Eu falei: é mesmo? E o que foi? Mágica.
Mágica? Legal! Esse vai ser nosso projeto. A gente comprou baralho de mágico e ele treinou diariamente truques dificílimos, e cada vez que vinha uma visita em casa, ele apresentava, mas aqueles truques assim, tipo uau, sabe? Aquele que eu olhava e o rei aparecia em cima, você tinha cortado e não sei o que. Bom, foi um sucesso, ele ficou super feliz, super feliz. Ele entendeu que quando ele cria um propósito, um projeto de algo que ele gosta, sua vontade se movimenta de modo diferente do que ele faz como por obrigação, porque surgem os estímulos. E a sensação de ter realizado algo que ele criou, que ele queria, teve um efeito muito positivo na sua psicologia. Ele sentiu dono da própria vontade, dono da própria vida. A partir dessa experiência, passou a criar pequenos projetos e desafios para si mesmo. E quem conhece aqui sabe onde que ele chegou com isso, né? Ele começou a escrever, já com 11 anos de idade, pequenos roteiros de filmes, e ele chamava os amigos em casa para filmar. Ficava aquela trash produções, mas... eu era a câmera woman, era um horror, mas... com isso, ele começou a entender o que ele gostava. E hoje, ele entrou na faculdade de cinema, fez vários curtas, chegou muito longe. Ele entendeu isso. Não é uma grande realização para a vida? Outra coisa que eu vivi com esse mesmo filho quando ele era menor, ele apresentava com muita frequência o pensamento de temor e da falta de confiança em si mesmo. Como um pai ou uma mãe se sente quando o filho tem medo, se acha pouco? Você sabe o sofrimento que é, mas você não está lá na escola com ele para responder para o amigo que você queria que ele tivesse respondido, não é assim? Uma orientação que a logosofia dá para a infância é que se vá dando pequenos desafios, para que a criança se capacite gradualmente para enfrentar a realidade da vida. Sempre lembrar da evolução gradual, mas constante. Para ajudá-lo, eu criei um jogo de tabuleiro em formato de trilha, com casinhas. Era o jogo da valentia. Cada dia ele recebia uma tarefa. No começo era bem simples, era tipo buscar o ursinho que você dorme no escuro, no andar de baixo da casa, comprar figurinha sozinha, na banca. Depois, andar de bicicleta sem rodinhas, até que ele conseguiu dormir fora de casa. Foi um sucesso. Pedagogia logosófica trabalha sempre com estímulos. E o estímulo qual era? No final do jogo ele seria um menino valente. Não ia para Disney. Não era esse o prêmio. Um ano depois dessa experiência, que foi um sucesso, ele começou a experimentar algo terrível, quando no clube um menino mais velho começou a rir e humilhá-lo. Ele voltava aos prantos de lá e eu, como mãe, tinha vontade era de ir ao clube e esganar o menino que falava cada coisa que ele nem sabia, ele repetia, ele não sabia nem o que queria dizer. Mas ao escutá-lo eu refleti: Karen, querida, você tem que ter um recurso logosófico melhor do que esganar o menino. É interessante porque o tempo todo você volta para dentro de você. Então eu disse a ele: Rô, lembra do jogo da valentia? Então, essa tarefa não é do jogo da valentia, não é a mamãe que está dando, é a vida. A vida é o jogo da valentia. Ele falou: é isso? Eu falei. E eu levei a ele o seguinte ensinamento: o covarde atrai a bala para si. Quantas vezes atraímos para nós exatamente as situações que mais queremos evitar de viver? Já perceberam? Por quê? Porque obviamente existem leis que estão aí para fazer você evoluir. Se você não viver, você não vai se modificar.
Nós conversamos muito sobre o que esse ensinamento significava. Algum tempo depois, pouco tempo depois, ele voltou do clube. Eu nunca vou esquecer esse dia. Ele me disse assim: mamãe, eu vou te contar uma coisa que você vai dar pulos de felicidade. Lembra daquele menino que me enchia do judô? Então, parece que ele está querendo ser meu amigo. Mas sabe, mãe, ele só mudou porque eu lembrei que o covarde atrai a bala para ele. E eu mudei o jeito que eu pensava quando estava com ele, sem sentir medo. Nessa hora eu pensei o quanto se pode mudar na vida quando se tem o conhecimento do mundo interno. Conhecimentos que iluminam a vida, a tornam feliz. Antes de contar minha última experiência rapidinho, eu quero reiterar o convite para que todos possam vir na semana que vem, onde a gente vai poder ouvir a todos também e aprofundarmos mais em um monte de pontos que eu mencionei aqui e falar de outros que eu nem mencionei. Dia 6 de outubro, o tema justamente é sobre a infância e a adolescência, como que a gente trata com isso, né? Depois nós vamos ter esses outros, e todos eles estão aqui nesse... todas essas datas estão aqui nesse que todo mundo tem dentro da pasta. E aí uma surpresa para quem não percebeu, dentro, no verso, tem... olha lá, o jogo da valentia. Para quem quiser customizar com o aluno, com o neto, com o filho, tá bem? Para que cada um possa fazer o bem. Por falar em jogo da valentia, ele me inspirada nesse jogo, certa vez, trabalhando com um conjunto de pré-adolescentes, eu tive uma linda oportunidade. Trabalhávamos a imagem do ser que queremos ser e começamos cada uma a pensar numa característica que tinha e que queria mudar em si mesma, pensando no oposto daquele defeito que atrapalhava a vida. Uma menina muito, muito tímida veio perto de mim e me disse bem baixinho: eu queria ser uma menina divertida. Olhei para aquela menina, pensei nas lutas imensas que deveria experimentar por ter aquele inimigo terrível, que é a inibição e a falta de confiança em si mesma. Sentei com a mãe dela e nós bolamos o jogo da menina divertida. Ela andava as casinhas, que eram os maiores desafios dela. Descer no condomínio, puxar conversa, levantar a mão na sala de aula, contar uma piada na sala para as visitas. Eu comprei adesivos que ela ia colando ao longo do percurso. Isso foi no fim do ano. E que felicidade eu voltar das minhas férias. Eu cheguei aqui no pátio. Eu vi ela correndo, ela chegou até mim, me deu um abraço muito apertado e me disse: eu já sou uma menina divertida. Educar para a vida é considerar como um de seus fins primordiais o aperfeiçoamento de tudo quanto esteja compreendido na existência do ser humano, promovendo a eliminação das deficiências pela correção consciente dos erros e despertando nos seres o afã de superação por força da natural aspiração de servir à humanidade. Eu teria muito mais para falar do Manual da Criança, mas eu espero que nesse pouco tempo que a gente esteve junto, eu tenha conseguido transmitir a vocês algo de prático, útil e estimulante. E recordando lá da minha mãe, que há mais de 40 anos atrás buscava os elementos para ajudar na educação das filhas, queria recordar aquilo que ela sempre repetia, que acabou descobrindo que para educar as filhas precisava primeiro educar a si mesma. Espero que ela esteja feliz, onde quer que ela esteja, por ter sido um exemplo tão maravilhoso, inspirador. Não de perfeição, mas de esforço para mudar a si mesma. Isso é um convite para a gente participar de uma revolução imensa que começa dentro de cada um. Eu espero que vocês sejam muito felizes nessa tarefa. Obrigada. São todos
para um cafezinho chegando.